Muito bem, meus amigos, Lúcio Andreotti aqui do Movimento Policiais Liberais. Em um vídeo que circulou no WhatsApp de grupos policiais cerca de 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, o delegado da Polícia Federal, Bruno Zampier, numa palestra no Congresso de Direito Penal, teceu suas opiniões sobre a adoção do ciclo completo de polícia e da carreira de entrada única. Ter e manifestar opiniões acerca do modelo de polícia que queremos para o Brasil é legítimo e saudável numa democracia que preza pela liberdade de expressão. Por mais que Bruno tenha sido extremamente arrogante e tenha expressado tamanho desprezo para com seus colegas policiais, o que só colabora em criar um clima interno cada vez pior dentro das polícias, nós não estamos aqui para condená-lo no sentido de querer sua punição no âmbito administrativo ou penal. Pelo contrário, defenderemos até a morte sua liberdade de expressão, até porque também queremos ter o direito de responder e expor as tantas falácias proferidas por ele. Então, a gente vai fazer aqui hoje um react desse vídeo, tá? Dessa fala dele nesse congresso. Tá? Então vamos pro vídeo. O primeiro projeto. Já ouviram falar nisso? O que é o ciclo completo de polícia, que alguns gostam de chamar de circo completo de polícia? Não, Bruno, não são alguns que chamam de circo completo de polícia. São apenas aqueles, como você, que por motivos exclusivamente classistas, por medo de perder o monopólio à reserva de mercado, chamam o modelo óbvio encontrado em todo o planeta assim, tentando deslegitimá-lo com a tentativa de ridicularizar o que é praticado no mundo todo, com exceção de Brasil e Guiné-Bissau. Então quer dizer, Bruno, que o mundo todo está errado. Só essas duas potências estão certas, Brasil e Guiné-Bissau. É aquela situação, a Polícia Civil está um caos no Brasil inteiro, não tem servidor. A Polícia Civil não recebeu os investimentos que ela deveria receber ao longo desses mais de 30 anos de Constituição aí. Não recebeu. Polícia Civil, onde você vai no Brasil, ela é sucateada, essa é a realidade. Pouca estrutura, pouca gente, etc. Bom, então em seguida ele vem com aquele clichê batido de que as polícias civis estão sem servidor, que estão sucateadas e que não recebeu os investimentos que deveria. Então ele se utiliza de meias verdades para montar seu argumento e tentar vender a ideia de que o atual modelo de polícia cartorária que temos é um sucesso. De fato, há déficit de servidores nas polícias civis do Brasil. Porém, ele não fala que o modelo arcaico, cartorário, burocrático, judicialiforme e ineficiente que ele defende faz com que mais da metade dos policiais fiquem sobrecarregados lidando com burocracia ou servindo como carteiro, levando papel, ofício e intimações para lá e para cá. Ora, se temos um modelo que usa seus policiais para fazer burocracia ao invés de exercerem a atividade fim, que é a investigação de crimes, então não é bem o déficit o responsável pela ineficácia das polícias, mas sim o nosso modelo de polícia que está errado. O povo não cai mais nessa bravata de mais investimento. Vejamos, a gente pegou aqui dados mais completos de 2015, 2016 e 2017. Né? Mas esses números atualmente só sobem, ou seja, estão ainda piores. Ou seja, o investimento só aumenta e o índice de criminalidade também. Então vamos lá. Em 2015, tivemos 58.467 homicídios. Tivemos 45.460 estupros, 358 policiais mortos, 1 milhão de veículos furtados e roubados, com investimento de 76,3 bilhões de reais em segurança pública. Em 2016, tivemos 61.283 homicídios, 49.497 estupros, 453 policiais mortos, 1.066.674 veículos furtados e roubados, com um investimento de 81 bilhões de reais. Em 2017, tivemos 63.880 homicídios, 60.018 estupros, 367 policiais mortos, quase 1 milhão de veículos furtados e roubados, com um investimento de 84,7 bilhões de reais. Ou seja, o investimento a cada ano só cresce e os crimes só aumentam. Será mesmo que tomar dinheiro do povo e investir num modelo falido é a solução? Ou podemos fazer muito mais gastando menos, sem querer que a população pague a conta de maus investimentos? Chega o PM lá para registrar a ocorrência, 9 horas de espera, 6 horas de espera, 5 horas de espera. Aí tiveram a ideia, vamos resolver isso como? Vamos deixar a polícia militar registrar a ocorrência do crime. Vamos sim. Não, mas vamos só deixar só os crimes de menor potencial ofensivo. Vamos registrar, qual é o problema? Não vai ter nada demais. Vai ter sim, vai alterar a Constituição e o programa originário. E isso, olha que argumento utilitário. A Polícia Civil não consegue atender. Por que a gente não pensa? Vamos estruturar a porra da Polícia Civil para ela conseguir atender. E não pensar em quê? Em fazer com que a Polícia Militar comece a fazer coisas que não é dela. Bom, então aí ele fala uma verdade. Que a PM chega na delegacia para registrar uma ocorrência
e fica 6 horas, 9 horas esperando. Depois emenda com aquela risadinha de deboche arrogante, falando sobre a sugestão de a própria PM fazer o registro dos crimes de menor potencial ofensivo. Sim, Bruno, esse é um dos caminhos para não sobrecarregar as delegacias e dividir as tarefas de forma mais eficiente e célere, assim como é feito no mundo todo. Em seguida, ele parte para o argumento de que isso afronta a Constituição e que, ao invés disso, deveriam, abre aspas, estruturar a porra da Polícia Civil. Então, deixando de lado o humor agressivo dele aí, né, de quem quer impor uma ideia absurda, goela abaixo dos incautos que o assistem, né? Ora, Bruno, se é justamente a discussão da ideia da adoção do ciclo completo que você está tratando, é óbvio que para isso teríamos que alterar a Constituição Federal. Logo, me parece óbvio que isso deve acontecer, embora já haja o entendimento de que o registro de crimes de menor potencial ofensivo não configure ato investigativo. Já há essa prática pela PM e PRF em alguns estados da federação, inclusive. Logo, para isso, em específico, não precisaríamos nem mesmo alterar a Constituição. O que o Bruno está tentando vender é que, ao invés de usarmos a estrutura que temos hoje, descentralizando o serviço, permitindo que o policial que atenda a ocorrência faça imediatamente o registro e o encaminhamento ao Poder Judiciário, sem grandes deslocamentos, sem sobrecarregar as delegacias, gastando menos tempo, combustível e alocando menos policiais para o registro e encaminhamento das ocorrências, Bruno quer que injetemos mais dinheiro, aumentando os gastos, contratando mais servidores para fazer o serviço que o policial na rua possa fazer de forma rápida e imediata, sem precisar levar para outros policiais fazerem. Ou seja, quer gastar mais para continuar com a velha e fracassada burocracia que temos hoje. Unificação das polícias. Esse projeto pode ser uma boa. Só que nunca vai acontecer no Brasil. Vocês notaram? O que é unificar a polícia? Acabar com esse negócio de polícia militar e polícia civil. Fazer como acontece em vários países do mundo inteiro. Uma polícia única do Estado. Todo mundo entendeu isso? Junta, agora é polícia estadual. Não tem mais civil, não tem mais militar. Por que isso nunca vai acontecer no país? Culturas completamente diferentes das corporações. Brigas, atritos. Mas pode ser um horizonte para o futuro? Pode ser. Pode ser interessante? Pode ser. Vai acontecer? Não! Então aí ele fala outra verdade, de que a unificação das polícias nunca vai acontecer no Brasil, pois são culturas totalmente diferentes. Mas depois insinua que a existência das duas polícias estaduais gera disputas e rixas. O que o Bruno não diz é que um dos fatores que geram essa rixa é justamente o fato da PM depender da Polícia Civil para registrar suas ocorrências. Sim, pois ao invés de cada um ficar com a sua ocorrência e ser o responsável por ela do início ao fim, como ocorre no mundo todo, aqui no Brasil, o PM atende uma ocorrência e precisa da bênção de outro policial que não estava no local, não presenciou nada, não sabe nada acerca da ocorrência, interferindo na ocorrência alheia de modo desnecessário, sendo que a ocorrência pode ser apresentada diretamente a quem interessa, ou seja, promotor e juiz, e caso a ocorrência tenha algum vício ou alguma irregularidade, o PM que irá ser responsabilizado diretamente por quem deve, ou seja, Ministério Público e Poder Judiciário, sem intermediários, sem atravessadores e gastos com retrabalho e burocracia. Vamos desmilitarizar. Então a gente cria uma única polícia, polícia estadual, sem caráter militar. Tá bom, mas o militarismo é um problema em si? Ou o militarismo traz problemas pela gestão que é feita com assédio moral e etc.? Então, será que essa é a forma de encarar o problema? Não sei. Bom, daí ele fala que o militarismo traz problemas como assédio moral, o que também é verdade. Contudo, chega a ser engraçada e irônica a sua fala, pois todos os policiais sabem que assédio moral independe do militarismo, já que as leis orgânicas das polícias civis, por exemplo, são heranças do regime militar e também contêm dispositivos do mesmo militarismo que ele critica. Mais adiante vocês verão que Bruno, que fala de assédio no militarismo, pratica em público algo similar. Aguarde. Unificação das carreiras policiais. Delegado é o câncer do Brasil. Temos que acabar com o delegado. Tem muita gente defendendo isso. Bom, a gente nunca disse que o delegado é o câncer do Brasil. Mas, com certeza, o câncer do Brasil são aqueles que emperram, que obstruem e que impedem as reformas de modernização do modelo de polícia do século XIX que a gente tem no Brasil, né? O delegado apenas faz o trabalho dele dentro das regras, das leis, do modelo que a gente tem hoje. Então o delegado, né, por si só, ele não é o câncer de nada. Mas os delegados que são contra a modernização, por interesses classistas,
para manter uma reserva de mercado, um monopólio ou um modelo em que a investigação fique centralizada nele, esses delegados, nós podemos dizer que são o câncer da segurança pública no Brasil. Mas são pessoas. Conheço muitos delegados que são a favor, sim, de uma reforma. E é engraçado que a maioria das pessoas que defendem a extinção do cargo de delegado foram reprovadas em concurso de delegado. A gente já fez essa estatística. Né? É o famoso recalque, dor de cotovelo. Na Polícia Federal tem uns caras que defendem isso. Todos eles fizeram prova para delegado e foram reprovados. Mas é a solução. Vão acabar com esse negócio de delegado, hierarquia. Vão acabar. Vão fazer. Você entra e lá dentro você vira o quê? Quem vai querer ser escrivão? Se for carreira única. Vamos lá, quem conhece a função do escrivão? Bater carinha, passar de página, uma função gostosa. Nasci para ser escrivão. Né? Usou todos os meus escrivães. Você nasceu para ser escrivão. Para de me zoar. Quem vai ser escrivão nessa estrutura de carreira unificada? É a minha pergunta. Quem vai ser perito? Todo mundo vai querer ser agente, pô. Todo mundo vai querer ser agente. Se é carreira única, por que eu vou ser delegado? Por que eu vou ter mais responsabilidade? Fico ali tranquilo, mais de boa. Bom, aí nesse ponto é que começa a parte mais lamentável do show de horror do delegado Bruno. É quando ele começa a subestimar, menosprezar, ridicularizar e diminuir seus colegas de profissão. Primeiro ele fala que quem defende a carreira de entrada única quer o fim da hierarquia. Mentira! Não se pretende acabar com a hierarquia ou disciplina. Tais preceitos são de suma importância para o desenvolvimento de qualquer atividade, principalmente a policial. O que se pretende é evitar que pessoas sem experiência policial, recém-ingressas na instituição e na carreira policial, chefiem equipes de policiais com anos de experiência. Com a carreira única, a hierarquia continua. A diferença é que todos começam do mesmo ponto na base, ou seja, traz igualdade e justiça funcional, união, espírito de corpo, coesão e unidade. E quem merecer vai ascender até chegar no topo da carreira, através de critérios objetivos para se chegar no topo. Como funciona no mundo civilizado todo. Mas pro gênio aí, no Brasil é que tá certo. Daí depois ele afirma categoricamente que todos os policiais que defendem a carreira de entrada única não passaram no concurso para delegado. E que isso é inveja, recalque. Outra afirmação falaciosa e arbitrária, que só faz crescer a tensão interna e a desunião dentro da polícia. Seria o mesmo que nós disséssemos que todos os delegados prestaram para delegado porque não conseguiram passar para juiz ou promotor. Embora haja realmente muitos casos, não é correto colocar isso como regra ou usar tal argumento para menosprezar colegas policiais. Certo é que a maioria dos policiais ingressaram na instituição com o intuito de serem policiais e não para serem juristas, o que talvez não seja a verdade absoluta dentre os que prestaram para o cargo de delegado. A atividade policial é multidisciplinar e no mundo todo os policiais possuem formações diversas, justamente para que o crime, que é diverso e multidisciplinar, seja combatido por quem tem expertise nas diversas matérias. É impressionante como a cabecinha do burocrata é limitada. Ele não consegue conceber a ideia de um novo modelo em que não haja delegado, escrivão e agente, ou inspetor, investigador. Ele não consegue imaginar uma polícia sem ser desse modelo fordista industrial, em que um martela, o outro parafusa. A cabecinha dele fica presa nessa bizarrice que só existe no Brasil. Ele deve achar que nos Estados Unidos, por exemplo, cujas polícias são de carreira única, haja essa discussão de quem vai ser o delegado, quem vai ser o escrivão. É patético. E com a costumeira arrogância e deboche, ele reduz, simplifica e ridiculariza aqueles que carregam nas costas a polícia, cujo modelo patético cartorário de papel e carimbos é defendida por pessoas como ele. Ora, Bruno, não percebeu que ao tentar atacar seus colegas escrivães de polícia, acabou atacando a si próprio, pois ao ridicularizar o papel e o carimbo, está ridicularizando o modelo que está tentando defender nesse stand-up da prepotência. Lembram-se do papo de assédio moral que falamos anteriormente? Pois é, o próprio delegado Bruno admite que ridiculariza o escrivão e ele responde, para de me zoar. Depois ele diz que com a carreira única, ninguém vai querer ser escrivão, nem perito. E em seguida menospreza os agentes, insinuando que todos vão querer ser agentes, pois não tem grandes responsabilidades. Na cabeça de gente como o Bruno, o agente, né, o investigador, o inspetor, seja lá a nomenclatura que é usada no Estado, que tem nível superior, é um mero office boy, ou motorista, ou entregador de cartas. E se é isso que eles fazem, é justamente por culpa do modelo medieval que gente como o Bruno defende. Então, depois desse show de horror, só nos resta perguntar ao inteligentíssimo delegado Bruno. Por acaso, Bruno, nos Estados Unidos, Canadá, Israel, onde há carreira única, por acaso existe delegado e escrivão? Óbvio que não, pois lá eles estão no século XXI e não presos
ao século XIX como nós. Ou seja, tal questionamento de quem vai querer ser escrivão é uma indagação nada inteligente, para não dizer burra, já que com a carreira única não iria existir tais cargos medievais que você defende. Ah, o grande mal do Brasil é o inquérito policial. Ele não resolve nada. Bruno, ninguém quer acabar com o inquérito policial. É óbvio que precisamos da formalização da investigação. O argumento de que queremos acabar com o inquérito é o tal argumento do espantalho, pois é óbvio que toda investigação deve ser formalizada, mas não necessariamente num procedimento arcaico, cartorário, redundante, com um rito absurdamente burocrático e com rococós jurídicos desnecessários, abarrotados de papel de movimentação inútil. Logo, quando se diz que se deve acabar com o inquérito, entenda-se desburocratizar e modernizar essa ferramenta instituída via decreto imperial em 1871, que de lá para cá continua exatamente a mesma. Olha, na Polícia Federal, onde há estrutura de trabalho comparativamente com outras polícias, o índice de resolução dos inquéritos policiais é acima de 90%. Então, de repente, quando você dá estrutura, a coisa é resolvida. Você consegue ter uma solução melhor para inquérito policial. E peraí, acabou o inquérito policial, veio o que no lugar? Procedimento investigativo. Tá, e o que o inquérito é? Procedimento investigativo? É. São as soluções de segurança pública do Brasil. Daí começa a sessão de mentiras deslavadas do delegado Bruno. Ele mente ao dizer que na PF o índice de esclarecimento de crimes é acima de 90%. Ele se refere aos absurdos contábeis apresentados na revista da ADPF, que é a Associação dos Delegados da Polícia Federal, que afirma que o índice de esclarecimento de crimes da Polícia Federal, nos casos de corrupção somente, é de 94%. Então vamos aos fatos. Vamos analisar os números trazidos nessa revista. Em 56,45% dos casos, a PF chega à conclusão da não existência de crimes. Segundo o relatório do CNJ, eles consideram que se chegaram ao final da investigação e não se verificou o crime, o inquérito foi relatado com sucesso, ou seja, consideram esclarecidos. Em outros 38,22% dos casos, há identificação dos autores dos crimes. Lembrando que seriam 38,22% dos que chegam ao conhecimento da PF. Porém, é óbvio que a esmagadora maioria dos casos de corrupção que ocorrem a cada minuto por todo o Brasil, em cada repartição pública, sequer alguém fica sabendo. Sendo que quando um caso de corrupção chega ao conhecimento da PF, é porque já se tem algo relevante para trabalhar em cima, ou como diz a gíria, já se tem um fio para puxar, como informações oriundas do COAF, Receita Federal, etc. Na tal pesquisa, pegaram apenas inquéritos relatados, sendo que os inquéritos em andamento há 3, 4, 5 ou 10 anos foram totalmente ignorados. Se considerarem todos os inquéritos, talvez esses 38% caíssem pela metade. Considerando que a média de cada investigação é de 2 anos, o que o relatório do CNJ nos fala é que levaram 2 anos para relatar mais da metade dos casos, ou seja, 56,45%, como ausência de crime. A questão é, não houve o crime ou não conseguiram investigar e demonstrar o crime? Outra prática comum é montar estatísticas baseadas no número de inquéritos relatados por inquéritos instaurados. Já houve no passado divulgação de que o índice de produtividade foi de 121%. Tal índice significava que foram relatados mais inquéritos do que instaurados dentro de um período. Seria o mesmo que uma empresa de telefonia, que é líder de reclamação de clientes, falar que tem índice de produtividade de resolução de queixas de clientes de 121% no período, pelo fato de encerrar mais reclamações do que o número de reclamações abertas no período. Ou seja, não importa se a reclamação foi resolvida de fato ou não. O que importa é que foram encerrados mais protocolos do que os novos protocolos abertos. É o famoso pau de arara numérico. Tortura-se os números até eles dizerem o que você quer. Ou seja, Bruno mente para a pobre plateia. Autonomia da Polícia Judiciária. Isso aqui é um lobby dos delegados, tá? Queremos ser igual ao MP. Eu estou investigando alguém poderoso, como já aconteceu algumas vezes comigo. Aí, de repente, o diretor-geral da PF olha, Bruninho, você tá out. Por quê? O cara não vai falar, você tá out porque você tá investigando esse cara poderoso aqui. Ele vai falar assim, ó, você tá fora que eu preciso de você, preciso muito de você lá no Rio Grande do Norte, como chefe da Polícia Civil lá, não, da Polícia Federal lá. Eu pôr você chefe da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, mas eu tô tocando a investigação, não, mas eu preciso de você porque você é o cara. Aí você, beleza. Então, eu não fui tirado da minha investigação, eu fui promovido. É o famoso caiu pra cima. Acontece muito. Então será que se tiver autonomia aos moldes do MP pode melhorar o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Federal? A Polícia Federal tem autonomia investigativa? Não. Não. Nós estamos conseguindo isso a duras penas com trabalho de operações ao longo de mais de década já. Mas no papel não tem. Bom, por fim ele vende a famigerada ideia da tal autonomia da PF.
admitindo que é um lobby dos delegados. Nós, do Movimento Policiais Liberais, defendemos sim a autonomia da PF e das polícias civis, mas não essa pseudo-autonomia que traz a PEC 412 ou de qualquer proposta que venha a entregar a nossa PF nas mãos de poucos para o controle total e restrito com autonomia funcional e financeira, que são atributos de poderes e não de órgãos do executivo, bem como não defendemos autonomia para políticas públicas de segurança e para gerir ou reestruturar a PF. O que eles querem é se tornarem uma espécie de ministério público armado, com seus dirigentes podendo ser candidatos a cargos eletivos. Uma total aberração e perversão da democracia. Algo jamais visto no mundo civilizado. Como seria o relacionamento de uma autarquia armada autônoma com o poder eleito? Como o Estado poderia definir e implementar políticas de segurança pública tendo de negociar com essa polícia? Com essa autonomia aí que você defende, Bruno, da PEC 412, a PF, leia-se, delegados, se converteria em órgão do monopólio da violência de si mesma, sem prestar contas a ninguém. Lembrando que a PF já tem autonomia financeira desde 1997, através de regimento interno, e a autonomia orçamentária veio através de uma portaria do regimento interno em 2016. A PF já tem autonomia de investigação, mesmo que a política tente interferir, pois isso foi conquistada a duras penas, como você mesmo disse. A Lava Jato é a maior prova disso. Basta ter um Ministério Público próximo que as interferências políticas se tornam infrutíferas. Apenas a política de transferências de policiais é que devem ter maior rigor para evitar transferências em meio a investigações de políticos e aliados, por exemplo. Essa PEC 412 visa outros interesses. Quem defende essa tal autonomia quer mais poder centralizado, querem a chave do cofre, querem o controle total e restrito sobre a polícia. Praticamente virariam os donos da polícia, podendo fazer o que bem entenderem. Uma autonomia dada a um grupo específico dentro da PF, que terá a chave do cofre para se autoconceder privilégios e estruturar a polícia da maneira que este pequeno grupo quiser, em detrimento dos representantes do povo no parlamento, poderão criar e extinguir cargos, diminuir exigência de nível superior de seus membros, destinar verbas como quiserem, etc. Com tamanho poder concentrado, poderão chantagear parlamentares a votar leis de seus interesses, benesses salariais, barrar qualquer modernização do sistema de segurança pública que ameace seus privilégios e o monopólio do atual modelo arcaico e ineficiente que promove a impunidade em nosso país. E em lugar nenhum do mundo existe uma polícia descolada do legislativo, do executivo e do MP. É mais uma jabuticaba. Só no Brasil querem ter uma bizarrice dessas. Delegado Bruno, respeite os policiais federais, civis e militares que representam mais de 90% das corporações e carregam o ônus nas costas e fazem o pouco que se faz nesse país, que cada dia mais perde espaço para o crime. Não quer ajudar a avançar? Então não atrapalhe. Pessoal, então esse foi o react ao vídeo aí que circulou há uns anos atrás desse delegado Bruno. Tá? A gente só tem esse trecho, a gente não tem a palestra toda, então se alguém tiver aí a palestra toda, passa pra gente que a gente faz o react aí de toda a palestra, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e tudo de bom.